Bom dia! Hoje, 14 de janeiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Todos os dias aqui, vídeos trazendo explanações, comentários feitos por várias pessoas espalhadas pelo Brasil e até mesmo pelo exterior, fora do Brasil. Então aqui vou trazer novamente mais uma explanação. É muito bom, gente, é muito bom ouvir o que as pessoas têm a dizer aí, pessoas que moram em várias localidades. É muito bom a gente ouvir fatos aqui relatados por essas pessoas. Então você aí que está assistindo ao vídeo, se você tem algum fato aí importante, alguma opinião sua, ponto de vista, escreva para cá que vou colocar aqui no vídeo. Se você ficar com medo de colocar um nome próprio, use pseudônimo, use nome falso aí, entendeu? O importante é você escrever para cá. Então vou trazer aí novamente o Henrique Agostinho Silvério. O Henrique, desde o útero da mãe dele, ele é ateu, como eu também. Desde o útero de nossa mãe, né? E ele mora em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele é profissional no desenho. Trabalha com desenhos. Se você precisa de algum profissional aí na área, procure o Henrique Agostinho Silvério. Então ele escreve assim, vamos lá. Bom dia, nobre professor Eustáquio. Obrigado pelo vídeo sobre meu comentário. A Mara Maravilha, do SBT, é uma destas pessoas que deixaram a crença em duendes e gnomos e se fanatizou com a volta de Jesus. Acho que ficou enlouquecida. Não que a crença em duendes fosse melhor, não, pois é uma fantasia muito infantil. Porém, agora quando alguém a cumprimenta, ela sai aos berros, dizendo que Jesus está voltando. Sigmund Freud tem toda a razão ao afirmar que estas fundamentações levam à perda da razão. Karl Marx também estava certo ao dizer que a religião é o ópio do povo, pois uma opinião confirma a outra. O ópio é uma droga e droga tira completamente a racionalidade da pessoa crente em fundamentações miseráveis. Bom dia para todos. Eis aí mais uma bela explanação de Henrique Agostinho Silvério. O Henrique aqui diz que uma cantora aí, Mara Maravilha, do SBT, ela acreditava em duendes, em gnomos, com certeza em Papai Noel, em bicho-papão. Ela acreditava nisso aí, a Mara Maravilha. E ela deixou essa crença e agora está crendo em Jesus e pregando aí que Jesus está voltando, Aí o Agostinho diz aqui, o Henrique, o Agostinho, que não é o Santo Agostinho, né? O Henrique diz aqui que ela deixou aí de crer em algumas fantasias e agora está também crendo em outras fantasias. E uma delas aí que é a volta de Jesus, que é uma fantasia cristã. Então a Mara Maravilha adora fantasias. Antes acreditava em duendes, em bicho-papão, em gnomos. Deixou isso aí e agora está acreditando aí na volta de Jesus, que é outra fantasia, tal qual acreditar em duendes, bicho-papão, Papai Noel, etc. E ele diz aqui que Sigmund Freud tem toda a razão ao afirmar que estas fundamentações levam à perda da razão. Sempre digo isso aqui com Freud. E ele diz também que o Karl Marx estava certo com aquela frase, né? A religião é o ópio do povo. Também outra frase aí, verdade absoluta, de Karl Marx, do economista
Karl Marx. Então, é isto aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui, a Mara Maravilha agora está dizendo aí, vou pegar aqui a Bíblia. A Mara Maravilha está dizendo agora que Jesus está voltando aí, Jesus. Em primeiro lugar, logo, a Mara Maravilha nada sabe de Bíblia. A Mara Maravilha nada sabe de Bíblia. Nada. Nada. Não tem ideia alguma de como aqueles textos que estão na Bíblia foram criados, escritos. Ela não tem ideia alguma. É por isso que ela diz aqui que Jesus está voltando. Jesus está voltando, viu aí? Muito bem. Eu sempre digo aqui, e estou com minha língua seca, igual a língua de papagaio. Eu sempre digo aqui que esse Jesus está voltando dos cristãos. Você precisa entender um momento, a convulsão social há 2000 anos, lá na região ali, Palestina e Israel. Você tem que entender aquilo ali para explicar Jesus está voltando, entendeu? Então veja, esse Jesus está voltando era para aquele tempo, há 2000 anos, naquela região, com as condições ali, condições sociais e políticas da região. Como era isso? Eu sempre expliquei isso aqui e sempre explico, porque cada vídeo é um vídeo, não é? Então veja, a volta de Jesus era para aquele tempo, lá no Novo Testamento, há 2000 anos, e não para hoje. O próprio Papa Francisco, ele sabe que Jesus, na verdade, nunca subiu, como sobe um helicóptero, assim, ó, na vertical, ó. Jesus subindo, ó. Tchau, Jesus, tchau. Ó, Jesus subindo. O Papa sabe que isso aí é figura de linguagem. Não é um relato real. Como ele sabe também que Jesus não vai descer, ó, Jesus descendo, ó, com os anjinhos, ó, tocando trombetas para julgar a humanidade. O Papa sabe que isso não é verdade. Nenhum cristão racional, se é complicado dizer cristão racional, né? Mas nenhuma pessoa racional sabe, acredita que Jesus vai voltar dos céus descendo. Nunca. Isso aí era para aquele tempo. Então vamos entender aqui de novo. Estou aqui com a Bíblia e não com o livro de ateus. Estou aqui com a Bíblia, que na verdade é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Então aqui na Bíblia, vou mostrar aqui, só para você entender aqui, são várias passagens provando que o Jesus está voltando, era para aquele tempo, há 2000 anos. Entendeu? Então veja aqui, ó. Em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, o João Batista está ali, ó, o João Batista, aguardando Jesus. Isso há 2000 anos, e não agora. Aqui está escrito assim, ó. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo o reino dos céus. Para aquele tempo, há 2000 anos. O João Batista não está escrevendo isso aqui agora, ano 2024, não. Há 2000 anos, entenda aí. Era para aquele tempo. E Jesus também dizia isso. Veja, em Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar, a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, Jesus dizendo que estava próximo o reino dos céus, próximo para aquele tempo e não para 2000 anos para hoje. Você entendeu? Era para aquele tempo. Entendeu? Então vou explicar aqui antes de ler mais passagens. O que é o Jesus está voltando? No Novo Testamento você vê ali, naquela época, todo mundo ali era judeu. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus não era cristão.
Ele era judeu. Vivia dentro de uma cultura judaica. Então entenda. Quando Jesus estava ali nas lendas dos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus estava ali, aquela região era dominada pelos romanos. Entenda bem. Os romanos invadiram ali com o uso da força, ao fio da espada. Os romanos invadiram aquela região e cobravam vários impostos altíssimos, uma exploração. E o que acontece? Os judeus que moravam ali ficavam revoltados com o domínio dos romanos. Eles queriam, esses judeus, que os romanos fossem embora. Eram estrangeiros dentro das terras dos judeus. Então os judeus queriam que os romanos fossem embora. Só que para isso tinha que haver uma revolução armada, não é? Ao fio da espada, para expulsar os romanos. Como os judeus não tinham essa condição, os judeus, então eles sonhavam, eles imaginavam que em algum dia, naquela época, ia surgir um judeu forte que seria rei de Israel. E que esse judeu forte ia ter um exército forte para expulsar os romanos. Entendeu? Era o sonho do povo judeu naquela época, que aparecesse um judeu que seria rei em Israel e que ia expulsar os romanos da Palestina. Então, os judeus esperavam esse judeu aí, que seria o Messias, que Cristo quer dizer, ou que em grego quer dizer Cristo. Messias, em grego, Cristo. E o que aconteceu, gente? Era um sonho, entendeu? E apareceram alguns judeus dizendo ser o Messias, o Cristo. E o que aconteceu com esses dizendo que, cada um dizendo que era o Messias, o Cristo? O que aconteceu com eles? Todos eles foram presos, torturados e mortos pelos romanos. Jesus foi um deles. Jesus foi mais um judeu que dizia ser o Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias, que ia descer dos céus. Jesus dizia que ele era mais um judeu aí que seria forte. E não foi. E não foi. Quando Jesus nasceu, nos 4 evangelhos, aquela região era dominada por romanos. Jesus viveu, morreu, e a região continuou sendo dominada por romanos. Jesus veio e nada fez, porque não tinha força para isso. Você entendeu? Então, se Jesus está voltando, era para aquele tempo. Jesus voltando para aquele tempo, o Messias, o Cristo, aguardado era para aquele tempo. Hoje, Israel, 2024, é uma potência. Israel é uma potência. Israel não está esperando o Messias, não. Israel hoje é uma potência naquela região. Não é dominada por romanos, muito menos pelo Vladimir Putin. Entendeu? Israel hoje é um país com liberdade. Entendeu? Então esse negócio de Jesus está voltando, a pessoa tem que ser muito ingênua, coitada, para dizer isso. E aqui está a Mara Maravilha agora, que acreditava em duendes, em gnomos, em bicho-papão, agora acreditando aqui na volta de Jesus. Ó. O ser humano adora a ilusão. O ser humano adora ser enganado. E aqui está a Mara Maravilha gritando. Entendeu? Veja como era para aquele tempo. Vou dar aqui mais uma passagem. Muito bem. Veja aqui. Vou pegar aqui uma passagem aqui na Bíblia para você entender. Veja, em Mateus, gente, depois do vídeo, por favor, abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, vamos ler a Bíblia, por favor. Então veja lá, em Mateus, veja como
a volta de Jesus era para aquele tempo. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, leia lá. Aqui Jesus está conversando com os 12 discípulos. Jesus olhando cada um deles, Pedro, cada um deles. Jesus olhando para Pedro, Jesus olhando para Judas Iscariotes, aqui, Judas Iscariotes. E por aí vai, 12 discípulos. E aí Jesus diz assim para eles, escute aí. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Viu aí? Jesus está dizendo aos 12 discípulos, não agora em 2024, mas há 2000 anos na Palestina. Jesus está dizendo aos 12 discípulos, 12, que alguns deles, ainda estariam vivos e olhando com os próprios olhos o Filho do Homem, o Messias, descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas. Você entendeu, meu amigo? Esse Jesus está voltando. Pastores evangélicos dizem isso para enganar os fiéis, porque os fiéis não estudam a Bíblia e muito menos um estudo sério. Entendeu? Um estudo sociológico dentro da região em que o texto foi escrito. Você entendeu? Jesus aqui está dizendo para os discípulos, olha, vocês aí são 12, mas alguns de vocês aí, ainda permanecerão vivos. Alguns de vocês aí, nem vão percorrer todas as cidades de Israel, não. Porque alguns de vocês aí, ainda vivos, verão o Filho do Homem com seu exército de anjos, tocando trombetas e descendo para julgar a humanidade. Você entendeu? Era para aquele tempo, Jesus dizendo, se em alguma cidade vocês aí não forem recebidos, vocês devem fugir para outra cidade. Se vocês forem perseguidos em uma cidade, vocês devem fugir para outra cidade aí de Israel. Agora eu digo uma coisa. Antes que vocês aí percorram todas as cidades, muito antes, alguns de vocês aí, vão ver com os próprios olhos o Messias descendo aí dos céus. Viu aí? Como era para aquele tempo? Viu aí? Outra passagem aqui, em Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24, Jesus dizendo, então, se alguém vos disser, veja aí, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, olha aí, e falsos profetas, operando milagres e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Viu aí, gente? Veja, Jesus aí dizendo, veja bem, isso não agora, 2024, há 2000 anos, macho, lá na Palestina, naquela região ali, Israel e tudo, entendeu? Jesus dizendo aí o seguinte, olha, para os discípulos dele, Jair, que é o sinal do fim dos tempos, entendeu? A volta de Jesus, o Messias, para aquele tempo. Tanto é que Jesus diz aqui, discípulos, meus discípulos queridos, olha aí, vão surgir, olha aqui, vão surgir muitas pessoas dizendo ser o Cristo, para enganar, viu aí? Agora você aí, meu amigo, raciocine, Jesus dizendo isso há 2000 anos e não agora. Vão surgir muitas pessoas dizendo ser o Cristo para enganar os eleitos. Olha aí. E quando em que época lá, até mesmo no Brasil, em que época, veja, por nosso conhecimento, em que época surgem aí
várias pessoas dizendo ser o Cristo e fazendo milagres aí, entre aspas. Em que época? Agora ou no tempo de Jesus lá? No tempo de Jesus. Aqui no Brasil você não encontra um brasileiro dizendo ser o Cristo e fazendo milagres. Você não encontra um. O único brasileiro aqui, o único brasileiro que diz ser o Cristo é um doido. É o Henri Cristo. Mas ali é gozação, né? É o Henri Cristo, o doido. Ele mora aqui no Distrito Federal, em uma chácara, lá no Gama. O Henri Cristo. Mas esse é doido. Agora, em Israel hoje, quem é que aparece em Israel hoje dizendo ser o Cristo e fazendo milagres em Israel? Nenhuma pessoa. Mas isso existia mesmo na época de Jesus, da ignorância do Novo Testamento, há 2000 anos. Naquela época de ignorância, em que a população era quase toda analfabeta, cheia de deuses, aí sim, meu amigo. Naquela época apareciam mesmo vários judeus dizendo ser o Cristo. Olha aí, era para aquela época. Apareciam realmente lá em Israel vários judeus dizendo ser o Cristo, Messias, e que iria expulsar os romanos da Palestina, e ninguém expulsou. Então esse negócio de dizer Jesus está voltando, descendo dos céus, isso é uma ilusão cristã e uma enganação cristã. Então é isso. Parabéns aí ao Henrique Agostinho Silvério. O Henrique, ele está por dentro de tudo aí. Ele vê as coisas e vai escrevendo. Então ele viu aí a Mara Maravilha. Mara Maravilha. Cantora. Acreditava em duendes, em gnomos. Aí deixou essa crença. Agora está acreditando na volta de Jesus. Outra ilusão. Como ela gosta de fantasias, não é? E aqui ele citou Freud e Karl Marx. Aí é outra coisa, cara. Sigmund Freud era uma inteligência. O Karl Marx, outro homem inteligente, economista. Sigmund Freud, psicanalista, especialista no cérebro humano. Freud já dizia que o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. O homem religioso, a fé religiosa conduz o homem a um estado de demência. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Uma afirmação correta. Ópio é droga que causa alucinação. Veja, Karl Marx dizia, a religião é o ópio do povo. Ópio, uma droga que causa alucinação. Então ele está dizendo que a religião causa alucinação. Viu aí, ó? A religião é o ópio do povo. Olha, a religião é a alucinação do povo, que conforta o povo, coloca o povo, quem usa o ópio, a droga, fica alucinado, cai no mundo da fantasia. Assim é a religião. Quem usa a religião cai no mundo da fantasia. Quem usa o ópio, que é uma droga alucinógena, cai no mundo da ilusão. Você entendeu? A religião é o ópio do povo. A religião é a alucinação do povo. Verdade. Verdade. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.